A mesa vai pedir agora a palavra ao Sr. Deputado Relator do parecer sobre a Vila Macieira, que é o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria explanar aquilo que está inscrito e descrito pelos peticionários, porque a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente já o fez, portanto passaria às diligências efetuadas pela Comissão. A primeira diligência tomada pela terceira Comissão foi a audição aos peticionários, realizada no dia 19 de novembro de 2014. Durante a audição, os peticionários destacaram os seguintes aspectos: que a propriedade da Vila de Epul, encontrando-se ocupada indevidamente por elementos estranhos há pelo menos 10 anos, que todos os moradores inquilinos da Epul na Vila foram realojados pela empresa, mas que, entretanto, a mesma foi sendo ocupada, uma vez que o emparelhamento efetuado foi destruído ao longo do tempo. Reforçaram a inexistência de condições de habitabilidade e higiene, o fato de realização de fogueiras colocar em perigo o tecido urbano envolvente e também que o número de ocupantes tem aumentado em resultado do agravamento das condições sociais, económicas e financeiras de muitos deles. Frisaram ainda que poderá haver uma relação entre estas ocupações ilegais e a constante movimentação de entradas e saídas da vila por elementos estranhos à comunidade local e o aumento de assaltos na freguesia. Por outro lado, um dos inquilinos da Epul, com estabelecimento comercial anexo à entrada da vila, revelou as tentativas de entrada no espaço que tem arrendado, bem como o cheiro nauseabundo e insuportável vindo da vila, com especial incidência no verão, e ainda as infestações de pulgas devido à presença de gatos. Os peticionários relataram também os roubos de contadores de água, de eletricidade e de cabos, o que originou várias queixas junto à PSP. No final da exposição e desta audição, informaram que habitam na vila entre 15 a 20 pessoas. Salienta-se também que vários deputados colocaram questões aos peticionários, nomeadamente se o assunto está a ser acompanhado pelos serviços sociais da Câmara, se têm conhecimento da decisão da demolição até dezembro de 2014, qual a resposta dada pelo município e Proteção Civil aos casos de fogo e se foram efetuadas diligências junto aos serviços da Câmara. No seguimento destas questões, os senhores peticionários informaram da situação vivida por um advogado que habita uma residência no primeiro andar da vila e das várias tentativas de apoio social que têm informado a Epul do estado edificado e das situações decorrentes de ocupação ilegal, bem como o facto da Proteção Civil ter se deslocado ao local inúmeras vezes para proceder a limpezas do terreno e dos acessos públicos à vila. Posteriormente, a Comissão entendeu fazer uma visita ao espaço, portanto à Vila Macieira, que decorreu no dia 21 de novembro. Durante esta visita foi possível constatar o seguinte, e destaco apenas estes pontos: que as intervenções efetuadas para efeitos de emparedamento, em grande parte, foram destruídas, bem como a manifesta insalubridade provocada por dejetos e lixo acumulado, quer nos acessos, quer no terreno baldio adjacente, quer no interior de algumas habitações, em que o lixo já chega a meio da altura da fração. A degradação do edifício, o risco iminente que os habitantes do primeiro andar correm face aos acessos precários e debilitados a esta zona. Verificou-se ainda a existência de criação de animais, sendo ainda possível trocar impressões com os moradores. Durante a visita, a Sra. Deputada Maria Saavedra, também membro da Comissão Liquidatária da Epul, informou, que, entre outros dados, que a Comissão Liquidatária da Epul previa a demolição da vila até 31 de dezembro de 2014. Posteriormente, e face a estes dados, quer a audição dos senhores peticionários, quer a visita à Vila Macieira, foi ouvida em sede de comissão a Sra. Diretora Municipal de Habitação, Engenheira Marta Souto Maior, no dia 13 de dezembro. Desta audição, destacam-se os seguintes pontos: a confirmação da titularidade do lote pela Epul, que entre 2001 e 2002, face aos programas PER e a erradicação de barracas na zona do Val de Santo António e com vista à desocupação e sequente demolição da vila, diligenciou junto da Câmara para que as famílias ali alojadas fossem transferidas para fogos de habitação social municipal. Nesse sentido, a Câmara, por ordem do então vereador Vasco Franco, efetuou o levantamento dos ocupantes da vila, tendo procedido ao realojamento de 24 das 32 famílias ali residentes para habitações dos PERs 5 e 7, sediadas no Val de Santo António. Informou ainda que a Câmara tem registro de emparedamentos efetuados pela Epul em 2001, portanto posteriores às desocupações, e em 2010, não se registrando à data qualquer ocupação indevida. Afirmou também que as últimas ocupações são de população deflutuante, que o Departamento de Desenvolvimento Social atua, neste e em casos semelhantes, com a tipificação da situação social dos ocupantes e procedendo ao respectivo encaminhamento para programas da Câmara, da Santa Casa ou através de outros parceiros sociais, mas que, no entanto, a iniciativa de desocupação ou outras é sempre do proprietário, tendo a Câmara o papel de apoio social e de cooperação. Por fim,
a Comissão procedeu à audição da Sra. Representante Vera Manuel Salgado, arquiteta Sara Ribeiro. Referiu, entre outros assuntos, o seguinte: a existência de um estudo realizado pela EPUL em 2013, que, face à dissolução da empresa, ficou parado, tendo os serviços camarários elaborado um novo estudo durante o presente ano, em 2014, e no cumprimento da intenção da EPUL em demolir o edificado existente, procedendo à regeneração daquela área em conformidade com a zona envolvente e necessário enquadramento urbanístico, uma vez que a opção de reabilitação se encontra, à partida, excluída. A arquiteta apresentou ainda o estudo elaborado pela Câmara, que pretende respeitar a tipologia de pátio vila operária, proposta de 2 pisos mais cobertura, harmoniosamente enquadrados com os restantes edifícios, sendo que os alinhados com a calçada dos Barbadinhos terão 4 pisos. Para a restante área está prevista a construção de novos edifícios para habitação, T1 e T2, e piso térreo para comércio, com ligação pedonal entre a calçada dos Barbadinhos e o Val de Santo António, em que a área traseira do lote será afeta a espaço verde. No seguimento da visita e audições, bem como da necessidade de confirmar a intenção de demolição da Vila Macieira e da sua adjudicação e previsão até 31 de dezembro de 2014, e uma vez que não haveria tempo útil disponível para efetuar a audição, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal diligenciou junto à Comissão Liquidatária da EPUL no sentido de obter os referidos esclarecimentos, sendo que, até ao momento da aprovação do parecer, portanto no dia 5 de janeiro, não foi recepcionada qualquer resposta. No entanto, e na mesma data, mas posterior à aprovação, a terceira Comissão tomou conhecimento da resposta da Comissão Liquidatária, que, pese embora não se encontre contemplada no parecer, importa dar conhecimento ao plenário, aos peticionários e ao público em geral, e que passo a ler. Tal como solicitado, informamos Vossa Excelência que, cumprindo os prazos previstos no plano de liquidação da EPUL aprovado pela Câmara, aprovaremos amanhã, dia 30 de dezembro, a deliberação de encerramento do processo de liquidação desta entidade. Em consequência, e nos termos aprovados pela Assembleia Municipal, a propriedade da Vila Macieira transferir-se-á nessa data para o município de Lisboa. Ou seja, a resposta da Comissão Liquidatária não responde à pergunta essencial sobre o processo de demolição, mas informa que a Vila Macieira, na presente data, hoje, é propriedade do município. Contudo, a resposta ora lida é nada altera às conclusões e recomendações aprovadas pela Comissão e que passo desde já a ler para terminar. Conclusões apresentadas pela Comissão. Primeira, a Vila Macieira encontra-se em avançado estado de degradação, representando um perigo público para a segurança de pessoas e bens, bem como para a saúde pública. Segundo, os emparelhamentos efetuados ao longo de anos, desde o processo de realojamento, tornaram-se ineficazes face a ocupações ilegais que levam às preocupações manifestadas no ponto anterior. Terceiro, independentemente da situação socioeconómica e de saúde dos atuais ocupantes, é essencial encontrar uma solução com respeito pela dignidade humana e no apoio à procura de novas oportunidades. Quarto, importa encontrar, com a maior brevidade possível, uma solução urbanística para a Vila Macieira que respeite a harmonia com a zona envolvente. Quinto, face à dissolução da EPUL, proprietária da vila, e à internalização pela CML dos serviços e obrigações da empresa municipal, que se proceda ao imediato encaminhamento dos ocupantes ilegais e sequente demolição do edificado. Sexto e último, que a Comissão considera que o estudo apresentado pelos serviços camarários de reconversão da atual Vila Macieira irá contribuir para a resolução deste problema e na melhoria urbanística desta zona da cidade, aliando as necessidades atuais à manutenção da história de Lisboa, nomeadamente com a compatibilização entre novos edifícios com a tipologia de vila operária. Para terminar, a Comissão apresenta a este plenário as seguintes recomendações. Em primeiro, que efetue o levantamento dos ocupantes ilegais do edificado, procedendo ao devido encaminhamento dos mesmos e ao emparedamento da vila, envolvendo a Junta de Freguesia de São Vicente, bem como os parceiros sociais da Câmara e a rede social da freguesia, se necessário. Segundo, justifica a razão pela qual não foi dado cumprimento à decisão de demolição da Vila Macieira e esclareça à Assembleia Municipal e os peticionários se, face à extinção da empresa e internalização das suas obrigações na Câmara, mantém a intenção de proceder à sua demolição, prevista e adjudicada pela EPUL conforme veiculado. Terceiro e último, determine a urgente demolição do edificado e vedação do lote, com vista à regeneração do espaço e no espírito do estudo apresentado pelos serviços municipais à terceira Comissão. Por fim, Sr. Presidente, resta-me informar que o presente parecer foi aprovado por unanimidade em reunião da Comissão realizada a 5 de janeiro. Muito obrigado. Muito obrigada. A palavra ao Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. O Sr. Deputado já usou da palavra como relator, mas agora inscreve-se em nome do seu grupo, portanto tem a palavra nessa qualidade. Muito rápido, Sra. Presidente. Gostaria de dizer apenas, além das conclusões elencadas e as recomendações apresentadas ao plenário, que subscrevo obviamente, importa reforçar a necessidade das entidades públicas, em particular o município e o setor empresarial local, de criar mecanismos céleres e eficazes na resolução de casos semelhantes ao da Vila Macieira.
As medidas de reconversão, reabilitação e demolição do edificado, em avançado estado de degradação e da propriedade municipal, devem ser seguidos de ações imediatas que apontem à resolução e enquadramento das questões habitacionais, sociais, económicas e de segurança. Em situações como a da Vila Macieira, não se pode aceitar que um realojamento efetuado há mais de 10 anos, na sequência de uma decisão de demolição, a mesma não decorra com a celeridade que se exige para o interesse público. Tanto mais que é notório que o simples empadramento não evita futuras e contínuas ocupações ilegais, colocando em causa a saúde e segurança pública. Em suma, é imperioso que as entidades sejam ágeis nas respostas, devendo ser um exemplo para os privados, a quem tanto se exige em casos idênticos. De salientar ainda o empenho dos serviços camarários, da Junta de Freguesia e da rede e parceiros sociais locais em encontrar respostas para a população emergente que frequentemente resulta das ocupações, encaminhando-a para programas e incentivos à digna integração na sociedade. Veremos então se a Câmara será ágil neste processo. Para terminar, Sra. Presidente, resta-me lamentar, numa nota pessoal, deixar uma nota de desagrado pelo facto da resposta do Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da EPUL não esclarecer absolutamente nada sobre este processo, remetendo explicações e respostas para o município, futuro e agora proprietário da vila. Em suma, tivemos aqui agora as explicações da Sra. Deputada Maria Saavedra, enquanto ex-membro da Comissão Liquidatária, mas as respostas deveriam ter vindo pela via formal, solicitada pela Sra. Presidente da Assembleia e vindas do Sr. Presidente da Comissão Liquidatária. Eu entendo que quando somos nomeados ou indigitados para um cargo, em particular a presidir uma entidade, e mesmo sabendo que esse lugar terá poucos dias de vigência, a verdade é que enquanto estamos, estamos. E, portanto, quando estamos até ao último minuto, até ao último segundo. Pelo que os direitos e as obrigações, em particular de resposta ao órgão fiscalizador do município, se mantêm até esse momento. Muito obrigado.